Shalom, olá a todos. Que o Eterno possa estar abençoando a tua vida. Que através desse outro estudo você possa ser ricamente abençoado. Que Deus possa fazer com que, ao conhecer as Sagradas Escrituras, você possa se tornar uma pessoa diferente e moldada pelo Espírito Santo de Deus. Bem, estamos aqui na nossa terceira festa, nossa quarta aula. Falamos sobre a Páscoa, o pães ázimos, e agora nós vamos estar dando início às primícias. Nós bem sabemos que a Páscoa fala da morte, a pães ázimos fala do sepultamento de Cristo, e hoje nós vamos falar das primícias. E o que será que as primícias têm a dizer? Qual será a revelação? Qual será o que está escondido por detrás dessa festa? Queria ler um texto que é o texto base que nós temos, Levítico capítulo 23, e a partir desse texto a gente vinha desvendando a realidade dessa festa para nós que hoje servimos ao Senhor Jesus, a Yeshua. Amém? Abre a tua Bíblia, você que estiver com a posse de Bíblia em mãos. Levítico, capítulo 23, versículo 9, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Então a primeira coisa que a gente vê no texto é que Deus está falando com Moisés para que Moisés fale aos filhos de Israel. Quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias das vossas cegas ao sacerdote. Quando entrares na terra prometida, vocês vão fazer a colheita e vocês vão pegar um molho dessa colheita e vão levar aos sacerdotes. Alguns, depois, com o passar do tempo, esses molhos vão se ajuntar, vai se pegar, cada tribo vai se fazer um molho e vai se pegar um pedaço, vai se entregar ao sacerdote, ele junta e tudo se torna um molho só. Isso no futuro eles vão trabalhar assim também. E o que o sacerdote fará? Versículo 11. E ele moverá o molho perante o Senhor para que seja aceito no dia seguinte, ao sábado o sacerdote o moverá. Então ele pega esse molho, move perante ao Eterno para ser aceito pelo Eterno. E o Eterno aceitando essa oferta, tudo está bem com eles. E é no dia seguinte ao sábado. E versículo 13, e a sua oferta de alimento será de 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho por 1/4 de rim. Não comereis pão nem trigo tostado, nem espiga verdes, até aquele mesmo dia em que trouxeres a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossa geração em toda a vossa habitação. Pois bem, essa é a festa da primícia. Eu trouxe um resumo para que de uma forma pedagógica nós possamos ver com relação ao que acabamos de ler agora. Bom, o aspecto histórico é que ela foi realizada após a entrada do povo em Canaã. Então o povo entra em Canaã e aí agora essa festa vai ser realizada. Por isso que eu sempre deixo bem frisado, essas festas sempre são celebradas lá, em Jerusalém. Tá?
acontecia de imediato a festa dos pães ázimos. Então acontecia a festa dos pães ázimos e logo após a festa se comemorava agora a festa das primícias. Levava-se o molho das primícias ao sacerdote, você colhia essa primícia e levava até o sacerdote. O sacerdote movia o molho perante o Senhor e ele aceitava essa oferta. Nesse dia, se fazia holocausto com ofertas e manjares ao Senhor também. Qual é o aspecto profético? Qual o aspecto profético relacionado a essa festa para nós? É simples. Assim como a Páscoa é a morte e o pães ázimos é o sepultamento do Filho de Deus, a festa das primícias é a ressurreição do Filho de Deus, é a ressurreição de Yeshua. Ele está sendo demonstrado através de uma forma cronológica os acontecimentos. E agora isso está acontecendo também. É simples, é só isso. Essa é a revelação profética. Você pode acrescentar algo se você quiser, mas essa é a revelação profética relacionada à festa das primícias. Lembra que Jesus ele falou que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não pode produzir fruto, mas quando ele cai sobre a terra e morre, ele produz frutos. É disso que Jesus está dizendo, sobre a morte dele. Há uma necessidade que ele morra para que possa produzir frutos. Ele ressuscita e agora nós somos os frutos dessa ressurreição de Cristo. Amém? Eu vou pular já para o aspecto pessoal, que aí você vai entender o aspecto profético de uma forma melhor. Para entendermos o aspecto pessoal, eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. O aspecto profético é a ressurreição de Yeshua. O aspecto pessoal é a ressurreição com Yeshua. Tá? Enquanto que a Bíblia está profetizando a ressurreição com Jesus, ela está deixando bem claro que nós também seremos ressuscitados assim como ele foi. Esse é o aspecto pessoal, ou seja, isso é o que tem a ver com o ser humano, isso é o que tem a ver com nós. Assim como Yeshua ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Mas vamos para um texto bíblico, só para não ficar apenas na minha palavra. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, vai falar assim. Aí já é o apóstolo Paulo falando. A gente deu um pulo na história, né? Nós já sabemos da morte, do nascimento, morte, sepultamento, e agora estamos falando da ressurreição do Messias. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tem anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Então Paulo está dizendo assim, eu estou notificando a vocês do Evangelho. Olha o que é o Evangelho por apóstolo Paulo. Pelo qual também sois salvo, se o tiverdes tal como vos tenho anunciado. Ou seja, se você realmente está se mantendo no Evangelho, nesse Evangelho que Paulo anuncia, você é salvo. Do contrário, Paulo deixa uma dúvida. Ele fala assim, se você não está nesse Evangelho que eu estou te anunciando, se é que você é salvo, né? É isso que Paulo está falando. Versículo 3.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ou seja, eu estou entregando a vocês, né, algo que vem apenas de mim, mas eu recebi isso também. Da onde Paulo deve ter recebido isso? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, Paulo recebeu essa revelação segundo as Escrituras. Paulo está dizendo assim, eu vos entreguei o que também recebi. Recebi da onde? Das Escrituras. São as sagradas Escrituras que está me revelando isso que eu estou dizendo para vocês. Primeiro, Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo, Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo morreu primeiro. Foi sepultado. Epa, Paulo está falando, ele é a nossa festa dos pães ázimos. Ele foi sepultado. Você vê que Paulo frisa bem que há essa necessidade. E ressuscitou ao terceiro dia. E olha o que Paulo frisa. Segundo as Sagradas Escrituras. Ele fala que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Segundo as Sagradas Escrituras. Cristo foi a Páscoa, o pão ázimo, a primícia. Segundo as Escrituras. Esse é o evangelho que Paulo anuncia. Se nós anunciamos outro evangelho, se não esse, diz Paulo, sejamos anátemas. Porque nós não estamos anunciando o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é esse para Paulo: morte, sepultamento e ressurreição do Messias. Vamos embora. Foi visto por Cefas, pelos 12, foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais alguns ainda vivem. Paulo falou assim, olha, eu posso provar que ele ressuscitou, porque existem pessoas que eu estou escrevendo agora e que elas estão vivas e pode dizer que o meu escrito é verídico, não é falso, não é mentiroso. É disso que Paulo está dizendo. Versículo 12, ainda falando da ressurreição. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Naquela época, existiam algumas pessoas que diziam que não existia esse negócio de ressurreição dos mortos, isso aí é mó balela. Até cristãos já estavam pulando para esse galho, entrando nessa onda. E Paulo vai falar assim, ó, se nós falarmos que não existe ressurreição, se nós dissermos que não há ressurreição de mortos, é inútil a nossa fé. Se não há ressurreição de mortos, Cristo então não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se a gente não crê na ressurreição, nós estamos com uma fé vã, ou seja, a nossa fé não vale de nada a pena. O cristianismo, ele é pautado na ressurreição de Jesus Cristo. Todos os feitos, se Jesus não ressuscita, todo o cristianismo é quebrado. Não existe cristianismo sem a ressurreição de Jesus. O fator principal, uma doutrina que deveria ser pregado com toda a sabedoria, com todo o entendimento, é a ressurreição de Jesus Cristo. Todo cristão deve entender muito bem isso, que Jesus ressuscitou. E não só entender, como ter essa fé, acreditar. Por que Paulo está dizendo isso? Olha o outro versículo. 15. E assim somos também considerados nós, somos falsa testemunha, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam e Cristo também não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, os que esperaram em Cristo, eles também estão perdidos.
Quem são os que dormiram em Cristo? Os antes de Cristo, que pela fé no Messias, acreditando que o Messias viria para pisar a cabeça da serpente, acreditando nesse Messias, no prometido, no ungido de Deus, eles deram a sua vida, eles viveram por essa promessa. Por isso eles são salvos, porque eles criam no Messias. E para eles, então é vã. Diz o versículo 19: se esperamos em Cristo nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se acreditamos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, versículo 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é um fato. Paulo está dizendo isso. Nós não podemos crer em outro evangelho. O evangelho nosso é Cristo ressuscitou dentre os mortos. E foi feito, agora que vem a fase principal, primícia dos que dormem. Ele é a festa das primícias. Ele é a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como também todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, assim como Adão, através de Adão nós fomos condenados, através do Messias, através de Yeshua, nós fomos salvos. Assim como hoje, a nossa carne, o nosso corpo físico, ele morre, isso é promessa bíblica. Assim como este corpo morre, nós em Cristo, por causa de Adão morremos, por causa do segundo Adão, que é Cristo para nós, que ressuscitou dentre os mortos, nos deu também a promessa de ressurreição. Se hoje nós iremos ressuscitar, é porque Cristo nos deu este privilégio. Mas cada um, espera aí, em sua ordem. Primeiro, Cristo, as primícias, versículo 23. Cristo é a primícia dos que dormem. Depois, os que são de Cristo, não são todos nesse sentido aqui, mas os que são de Cristo para a vida eterna na sua vinda. Querido, fica com essa palavra que eu acabei de ler. Que o aspecto pessoal faça em sua vida uma mudança. Que você possa crer que você ressuscitará em Cristo Jesus. Muitos cristãos, às vezes, vivem nessa vida como se ela fosse apenas para quê? Fazem todos os seus feitos, vivem toda a vida, goza dessa vida, mas como se ela fosse somente para esse mundo. Grava bem isso. Vale mais perder neste mundo e agradar a Deus do que viver para este mundo e na ressurreição não ser ressuscitado para a vida eterna. Grava isso e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fico por aqui com a festa das primícias. Próxima festa, nós vamos falar Pentecoste. Convido você a estar comigo e adorar o Senhor mais uma vez. Desde já, peço para você que você se inscreva no canal. Não se esqueça de inscrever, assista os outros vídeos que estão aí e que você possa dar um like, um joinha se você gostou do que está ouvindo. Divulga esse trabalho para outros, a fim de que almas sejam alcançadas em nome de Jesus. Shalom Adonai, a paz de Cristo a todos.